Boa noite. Boa noite, irmã Fernanda. Está me ouvindo direitinho? Está me ouvindo? Bota um joinha aí para nós. Ainda tá. Está ouvindo bem, minha irmã Fernanda? Estou sim. Tem como você divulgar aí para nós esse link agora, para que as pessoas possam acessar, ou já entra automático? Agora aqui é 7 horas. Não tá. Entendeu? A gente consegue ver aqui o Aqui parece. Tem 10 pessoas, 2 pessoas. Boa noite. Nós estamos iniciando então a nossa primeira live, o primeiro culto que Deus colocou em nosso coração em fazê-lo. Queremos já agradecer aos irmãos que estão aí presentes. Queremos também agradecer aos nossos amigos, as pessoas que estão nos visitando. Nós já temos aí algumas pessoas para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus e esperamos em Deus que tudo que nós venhamos a fazer aqui nesses próximos minutos seja para glorificar o nome do Senhor. Uma boa noite, a minha irmã Rita está aí conosco também. A paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe a irmã, abençoe a família. Também nós estamos aqui com a irmã Betânia. Estamos com outros amigos também nos vendo. Nós vamos então iniciar o nosso culto, 19 horas, 4 minutos. Mas para quem ainda não nos conhece, nós somos da Igreja Batista Monte Moriá, da congregação Lima Duarte. Eu sou o pastor Silvio, do meu lado aqui a minha esposa, a irmã Fernanda. Nós estamos com alegria e a satisfação de poder estar aqui essa noite, falando de Jesus, entoando hinos também. Nós estaremos ouvindo hinos ao nosso Deus, hinos que falam da parte do Senhor, e também ouviremos a bendita palavra de Deus. Quero fazer de início aqui um agradecimento especial pela nossa irmã Fernanda, a esposa do nosso irmão Lutélio, que teve essa boa iniciativa de abrir essa página para nós, e que glória a Deus pela vida da irmã, e que Deus continue a abençoando nessa tarefa de nos ajudar na obra do Senhor. Também estamos aqui, entrou na nossa live a nossa tia Nilva, tia Fatinha. Seja bem-vinda, tia Fatinha.
Que Deus abençoe aí a sua vida, a sua casa. Muito bom tê-la aqui conosco também. E nós vamos iniciar orando, clamando ao nosso Deus, pedindo a Ele que em tudo nos abençoe, pedindo a Ele para que a nossa internet funcione perfeitamente, para que, como disse, nos próximos minutos nós estaremos aqui falando e ouvindo da parte do Senhor. Se você puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite em cultuar o nome do Senhor, Pai. Dessa vez, Pai, de forma online, de forma pela internet, Deus, por causa da situação que estamos passando, Deus, o Senhor bem conhece a situação do nosso país, a situação do nosso mundo, portanto, estamos cumprindo determinações das nossas autoridades instituídas, mas temos, Deus, essa ferramenta importantíssima que o Senhor nos presenteia, Deus, que é a internet, e através dela nós podemos falar do Senhor, podemos ouvir da parte do Senhor, e nós queremos lhe agradecer por este momento, agradecer por ter colocado em nosso coração estarmos aqui nessa noite, para juntos, Deus, glorificarmos, exaltarmos e bendizer o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Pai, nós somos eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da tua igreja, Deus. Nós, como Igreja Batista em Lima Duarte, nós somos gratos, pois o Senhor tem nos abençoado grandemente, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Pai, e nós só temos que lhe render graças, honras, louvores e toda a nossa adoração, Pai. Muito obrigado também, Deus, por ter enviado o teu Filho a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação do pecado e nos dar a vida e vida em abundância, Pai. Muito obrigado, Deus. Pai, nós também queremos, neste momento, clamar ao Senhor, Deus, por tudo que nós venhamos a fazer, Pai. Seja pelo Senhor abençoado, pelo Senhor instruído, de forma que tudo, Pai, chegue no teu trono de graça com cheiro suave, para glórias, honras e louvores ao nome do Senhor. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, nós faremos uma leitura bíblica também agora. Se os irmãos estiverem aí com as suas Bíblias na sua mão, abramos as nossas Bíblias em Romanos, no seu capítulo 15. Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 6. A nossa irmã Fernanda estará fazendo essa leitura para nós neste momento. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Porque tudo que dantes fosse escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordes a uma boca, glorifiquei ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, meus irmãos, essa leitura nos remete à importância do exemplo que Jesus Cristo deixou para nós. E eu quero só destacar rapidamente aqui o versículo 5, onde Paulo, falando aos romanos, diz: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, que nós possamos buscar do Senhor essa paciência e a consolação que Ele nos concede através da Tua palavra, através do Teu amor e tudo aquilo que Ele tem feito por nós,
nesse momento difícil em que estamos passando no nosso país e também no mundo. Nós precisamos muito da consolação, muito da orientação do Senhor Jesus, para que nós possamos continuar seguindo sempre conforme orientado pelo Senhor. Nós iremos ouvir um hino neste momento, meus irmãos, meus amigos. Queria pedir a vocês que, ao ouvir este hino, se você puder também, aonde você estiver aí na sua casa, e você puder, ore ao Senhor neste momento, durante o momento deste hino, mais ou menos 4 minutos e pouquinho, nós estaremos ouvindo este hino. Vamos fazer uma corrente de oração, vocês aí, nós aqui, vamos ouvir este hino, mas vamos orar ao Senhor pela situação do nosso país, vamos orar ao Senhor para que Ele nos liberte desse vírus que tem afligido tantas pessoas e que tem nos deixado, às vezes, em situações de dificuldade mesmo, para que nós possamos clamar ao nosso Deus. E como diz lá em 2 Crônicas 7,14, um versículo muito divulgado ultimamente, então eu conclamo aos irmãos, vamos ouvir este hino, mas vamos fazer uma corrente de oração para a glória de Deus. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito,
Amém, meus irmãos, que Deus assim seja conosco. Eu queria pedir a irmã Fernanda do irmão Lutelho, se possível, colocar o link lá no nosso grupo, que parece que alguns irmãos não estão conseguindo acessar o link. Então eu peço à irmã Fernanda, se possível, fazer isso para nós. Desde já eu agradeço. Vamos ouvir mais um hino, meus irmãos, um hino também que mostra-nos a importância nesse momento que cremos, Deus tem permitido acontecer tudo isso no nosso país, no mundo, para que Ele possa tratar conosco em alguma situação da nossa vida que nós estamos vivendo, ou até mesmo da humanidade, para que se volte ao Senhor. Então esse hino fala rompendo em fé. Vamos ouvi-lo, preste bastante atenção na letra deste hino e da importância de nós seguirmos essas verdades. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover um sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Cada dia rompendo em fé. E essa é a certeza que nós temos, a nossa fé em Cristo Jesus, sabedores que tudo isso, em nome de Jesus, vai passar e nós estaremos ainda mais fortalecidos pelo poder da palavra do Senhor. Quero também
agradecer aos irmãos, às pessoas que estão se chegando aqui na nossa live, no nosso culto ao vivo. A nossa tia Nádia também está aí conosco, a irmã Débora está conosco, a minha sogra, Dona Alice, também está aqui juntamente, o meu irmão Jean também nos dá o prazer da tua presença aqui entre nós. Muito obrigado pela presença de todos e também os nossos irmãos que estamos juntos nessa jornada de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero fazer uma leitura para vocês, que está lá em Salmos, no seu capítulo 28, versículo 7, que diz o seguinte: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Olha que versículo maravilhoso que a palavra do Senhor mostra para nós, quando ele diz: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. Meus amados irmãos, amigos, queridos, nós podemos crer nessas verdades, crer que o Senhor é a nossa força, é o nosso escudo, nós podemos nos agarrar nele, nós podemos buscar sempre a ele, porque ele sempre estará de braços abertos para nos abençoar, para cuidar de nós. Ele estará sempre nos livrando dessas coisas, como nós ouvimos aqui o hino Rompendo em Fé. Às vezes ele nos permite passar por determinadas situações, não porque ele não gosta de nós, não porque ele está fazendo algo que seja ruim para nós, mas muito pelo contrário. Às vezes ele permite nós passarmos por determinadas situações para provar a nossa fé, para provar que, independente da situação que nós estivermos passando, nós temos fé no nosso Deus, nós temos fé no Senhor Jesus, e como sempre falamos, quando Jesus está no barco, não há tempestade maior, ele sempre estará sendo a nossa força e o nosso escudo. E o salmista também fala aqui que nele o meu coração confia. Como está a sua confiança no Senhor? Como está o depositar da sua confiança nele? Pense nisso, nós devemos pensar nisso constantemente. Será que realmente eu deposito toda a minha confiança no Senhor? Eu posso realmente descansar nele? Então, que receba essa palavra que vem do coração do Senhor para nós e que nós possamos guardar bem guardadinho no nosso coração e praticá-la. O Senhor é a minha força, ele é o meu escudo e é nele que eu confiarei, para a glória do nosso Deus. Quero também colocar mais um hino para nós ouvirmos, um hino muito bonito que fala da importância da nossa fidelidade ao Senhor, da importância de nós sermos fiel a Deus. Deus, ele é fiel a nós. A palavra de Deus ensina que ele é fiel a ele mesmo, por isso tudo o que ele faz por nós, e que nós também devemos praticar a fidelidade para com ele. Preste bastante atenção também na letra deste hino. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, oh, és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade.
fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, onde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, onde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Amém. Precisamos ser fiel a nosso Deus, assim como Ele é fiel a nós, no servir, no fiel no cumprir os mandamentos que Ele tem para nós. Com certeza, Ele espera isso de nós. Nós vamos ouvir mais um hino, também um hino muito bonito, tem uma letra muito importante também, mas eu queria pedir vocês que estão nos vendo, que está participando conosco deste culto, está cultuando a Deus junto conosco, coloque aí nos comentários o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho nós faremos uma oração de intercessão. Então você coloque aí os seus pedidos, para quem que você quer que nós oremos, seja por enfermidade, seja por problemas de relacionamentos, financeiro, pelo nosso país, também os agradecimentos. Nós todos temos muito que agradecer a Deus. Então coloque aí nos comentários, enquanto nós vamos ouvir mais um hino, e logo a seguir nós estaremos orando uma oração de intercessão pelos pedidos que vocês estarão colocando aí. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial,
fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, tu és digno, Senhor, majestade. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Por sempre de águas vivas, flui dentro de mim. As mãos ao Senhor, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, aleluia, Senhor. Eu quero te louvar, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Eu adoração a ti, Rei dos Reis, digno és de louvor. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, ó Jesus, te amo, ó Senhor, ó Senhor. Amém. Então vamos orar. Pedido, nós tivemos bastante pedidos aí de oração, pela situação que estamos passando, pelos familiares, pela conversão dos povos, pelos profissionais de saúde que estão lá na frente, na batalha lá com esse vírus. Vamos orar também pelos nossos governantes. Enfim, são vários pedidos. Deus conhece cada um deles. A irmã Quitéria pede aí também pelo país, por todos os hospitais, toda a área de saúde, a Nilva pela pandemia, a Nádia pelos profissionais de saúde, Nilva pelos governantes, a Dona Alice por todo mundo, precisando de muita oração para que Deus proteja a todos do coronavírus, em nome de Jesus. Então nós vamos estar orando neste momento, clamando ao nosso Deus, chorando diante dele. Convido você também aí na sua casa, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua fronte. A irmã Fernanda estará fazendo esta oração agora de intercessão, clamando ao nosso Deus para que ele sare a nossa terra,
para que Ele nos livre desse mal e por todos esses pedidos que foram colocados aí pelos nossos irmãos e amigos. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, um dia, ó Pai, que as suas misericórdias se renovaram, ó Deus, neste mundo, Deus. Amém. Ó Pai de amor e de bondade, nós agradecemos pelo teu cuidado e que tudo que nós fizermos, Pai, seja para honrar, bendizer e exaltar o teu nome, ó Pai. Amém. Colocamos agora, Deus, os pedidos em tuas mãos. Ó Pai, as pessoas que estão nos hospitais, Deus, pessoas que estão chegando neste momento nas UTIs. Ó Pai, que o teu amor, a tua verdade inunda lá, Deus, levando toda a paciência, levando os recursos necessários, Deus. Também os médicos, Pai, os enfermeiros que estão à frente, ó Deus. Que o Senhor possa estar os livrando, Deus, os guardando e cobrindo eles, ó Pai, com a tua paciência, com a tua longanimidade, Deus, com a tua sabedoria, Senhor. Amém. Também colocamos, ó Deus de amor e de bondade, diante de Ti também, as famílias, Senhor, todas de um modo geral, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando cada lar neste momento, tirando, Pai, toda angústia, todo medo, Pai, toda dificuldade que possa estar havendo, pessoas também que tiveram seus entes queridos levados no dia de hoje, que o Senhor possa estar levando a sua consolação, ó Deus, levando o teu favor, ó Pai, o teu auxílio, o teu socorro bem presente, ó Amém. Deus. Ainda, Pai, clamamos pela nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. O Senhor possa estar de uma forma sobrenatural, Deus. Está banindo esse vírus da face da terra, Pai. Nós clamamos por todos os países, Senhor, que estão sendo acometidos. E agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos sustentado, Pai. Também nós pedimos pelos nossos governantes, Deus, para que haja um consenso, ó Deus, e que eles governem, Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Ó Pai. Amém. Clamamos pelos nossos poderes, ó Deus, pelas leis dos nossos países, que eles venham julgar, Deus, de acordo, ó Pai, com o que o Senhor tem colocado no coração deles, ó Deus. Colocando ainda, Pai, o nosso sistema único de saúde, ó Deus. Que o Senhor dê paciência aos médicos, paciência aos enfermeiros, Deus, aos exames que estão sendo feitos, ó Pai. Que em tudo, Deus, seja o Senhor a cuidar. Tire, Deus, toda a ansiedade e transforme tudo em paciência, em calma, vinda de Ti. Amém. Tua palavra também nos garante, ó Deus, que quando nós clamamos, o Teu ouvido está, ó Pai, atento. Por favor, ó Deus, ouça as nossas orações, Amém. ouça o clamor do Teu povo, ó Deus. Nós clamamos pelas igrejas que em toda parte estão em joelhos, ó Deus, clamando ao Teu nome. Que o Senhor venha a nosso favor, ó Deus. Ouça cada líder, Pai, cada pastor, ó Pai, de forma que cumpra o Teu querer, o Teu propósito da vida de cada um, ó Pai. Amém. Mais uma vez eu coloco todas as pessoas que estão conectadas conosco, ó Pai. Senhor, visite cada lar, Deus, levando o Teu auxílio, Senhor. Amém. Agora também nós colocamos diante do Senhor a palavra que será ministrada, Pai, de forma, Deus, que nós venhamos entendê-la e principalmente, ó Pai, obedecê-la, Senhor. Amém. Obrigado, Deus, por tudo que Tu és, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e o Senhor tem tudo no mais perfeito controle. Amém. Embora a nossos olhos nós temos a nossa visão limitada, Pai, mas o Senhor tem tudo em suas mãos, ó Deus. Louvado, exaltado, glorificado seja o seu nome, Deus. Amém. Toda honra e toda majestade seja somente dada ao Senhor Jesus. Amém. É o que oramos, Pai, e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bom, antes de nós, então, ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar nesta noite, vamos ouvir o último hino, um hino também muito bonito, que fala do grande amor de Deus para nós. Se nós estamos aqui hoje, se nós estamos com saúde, mesmo com toda essa dificuldade que o mundo tem se apresentado, é porque Deus nos amou de uma forma tão extraordinária e nos deu a vida do seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados. Por isso, por este grande amor, nós estamos aqui hoje. Então, vou colocar esse hino que fala deste grande amor do Senhor.
Também não foi a televisão, não. Na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura, falou-lhe ao paraíso comigo iria. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, tudo perde o valor. Se isso não for Amém. Se não for por amor, nada disso existiria. Então nós devemos sempre agradecer a Deus pelo grande amor com que Ele nos amou. Por isso que lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira tão extraordinária, que nós, os seres humanos, não conseguimos medir. E por causa deste grande amor, Ele nos resgatou dos nossos pecados. Quero convidar vocês, vamos abrir as nossas Bíblias. Se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você, abra lá em Salmos 37, o versículo 4, é onde Deus irá nos falar também esta noite. Já nos falou através dos hinos, das orações, e agora Ele vai nos falar através da palavra dEle. Então eu convido todos que abram em Salmos, capítulo 37, o versículo 4. Salmos, versículo 37, capítulo 4. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele nos fale através da Tua palavra. Deus, nosso Pai, abrimos a palavra do Senhor, e o Senhor bem conhece todas as nossas limitações. Por isso, Pai, nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, de forma, Deus, que nós venhamos não somente entender, mas colocar em prática em nossas vidas.
e que eu seja, Pai, apenas um instrumento nas mãos do Senhor para transmitir a palavra que o Senhor quer nos passar essa noite. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Salmos 37, versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aqui, meus amados amigos, irmãos, Davi nos convida a deleitarmos no Senhor. Deleita-te também no Senhor. O que vem a ser a deleitar-se? Deleitar-se em alguém significa experimentar um grande prazer e alegria em estar na presença daquela pessoa. E isso só acontece quando nós conhecemos bem aquela pessoa. Então, deleitar-se em alguém é quando nós temos a alegria, o prazer, a satisfação de estar na presença daquela pessoa. Assim sendo, meus irmãos, meus amigos, para deleitarmos no Senhor, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos conhecê-lo melhor. Nós precisamos nos achegar mais a Ele e ter a grande alegria, o prazer de estar na presença do Senhor, de buscar a palavra do Senhor, de estar nos atos do Senhor. E aí nós nos deleitaremos no Senhor com grande alegria e com grande satisfação. Então nós devemos nos deleitar, nós devemos ter prazer, nós devemos ter alegria quando? Primeiro, na comunhão com o Senhor. Interessante isso, quando nós queremos conhecer mais a Deus, nós precisamos ter uma maior comunhão com Ele. Vou ler para vocês, lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus, nosso Senhor. A comunhão com Deus, meus irmãos, é essencial em nossa vida. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. A palavra nos ensina que quando Deus criou Adão e Eva, Ele tinha essa comunhão com eles. Na viração do dia, Ele ia lá no jardim para bater papo com Adão e com Eva. Mas o pecado, quando entrou neste mundo, ele fez a separação entre nós e Deus. Ou seja, essa comunhão foi quebrada. Essa comunhão foi destruída por causa do pecado, de Adão, do pecado de Adão e Eva, e, consequentemente, nós que herdamos os pecados dos nossos ancestrais, até porque a palavra de Deus fala para nós que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos 3, 23, fala essa verdade para nós. Então, por causa desse pecado, nós quebramos essa comunhão com Deus. Mas, quando cremos em Jesus, meus amados, queridos irmãos, como nosso Senhor e nosso Salvador, e dedicamos a nossa vida a Ele, essa comunhão ela é restaurada. Essa comunhão com Deus volta como era lá antigamente no Jardim do Éden. Por isso, a importância de nós crermos em Jesus Cristo, de nós entregarmos a nossa vida a Ele e tê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Aí nós passamos novamente a ter comunhão com Deus. Lá em Romanos, no seu capítulo 5, versículo 1, Paulo também diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha esse versículo que Paulo fala para nós. Nós fomos justificados mediante a fé e através de Cristo nós voltamos à nossa comunhão com Deus. Então esse primeiro ponto, meus queridos irmãos, amigos, deleitar-nos no Senhor, nós precisamos voltar a essa comunhão com Ele. Nós temos a alegria, o prazer de estarmos na presença do Senhor,
de falar com o Senhor, de buscar a face do Senhor, de colocar diante dele as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós precisamos restaurar essa comunhão. Você em algum momento está sentindo que essa comunhão está quebrada, volte-se para o Senhor, entregue o seu caminho a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, e que a palavra de Deus ensina para nós que Ele é o único caminho que nos leva a essa comunhão novamente com Deus. Essa comunhão ela é restabelecida com Deus através de Jesus Cristo. Então eu vou repetir Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é mediante a fé, a nossa entrega em Jesus Cristo, crer na morte e ressurreição de Jesus, essa comunhão ela é restaurada com o nosso Deus, e aí nós nos deleitamos, nós temos prazer, a alegria de novamente estarmos nos átrios do Senhor. Mas também deleitar no Senhor, meus amados irmãos, é nos deleitarmos na sua palavra. O salmista diz lá no Salmo 119, versículo 16, alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Uma coisa importantíssima para nós, meus irmãos, é nos deleitarmos na palavra de Deus. É a alegria de estar lendo, meditando, estudando a palavra do Senhor. É a alegria de fazer isso que nós estamos fazendo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Nós precisamos voltar a isso, se caso nós estivermos quebrando esse deleitar na palavra do Senhor. Como tem sido a sua vida de dedicação à palavra de Deus? Você tem buscado aprender mais do Senhor? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Então precisamos, meus irmãos, deleitar na sua palavra. E como o salmista diz, eu repito, alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Olha que beleza. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, ou seja, ele se alegrava nos estatutos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, naquilo que o Senhor ordenava e aquilo que a palavra do Senhor ensina para nós. O salmista também diz, também o Salmo 119 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos, escondemos a palavra bem forte no nosso coração, nós não pecaremos ou não gostamos mais de fazer coisas que desagradam a Deus, que são os pecados. E também, meus irmãos, deleitar no Senhor é fazer a vontade dele. Nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor. Como você tem cumprido a vontade do Senhor? Também lá no Salmos 40, versículo 8, o salmista diz, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Olha que maravilha. Deleito-me em fazer a tua vontade. O salmista se alegrava, ele se regozijava em fazer a vontade do Senhor. Ele se alegrava em cumprir os mandamentos do Senhor. E ele ainda fala, a tua lei está dentro do meu coração. Você, eu, será que estamos realmente fazendo a vontade do Senhor? Estamos cumprindo na íntegra aquilo que Deus pede de nós na sua palavra? Ou só meio termo? Quando nos agrada, a gente cumpre a palavra do Senhor. Quando não é uma coisa muito agradável para nós, para a nossa carne, a gente vai deixando de lado. Não podemos fazer assim, meus irmãos. Devemos fazer a vontade do Senhor na sua íntegra, na sua totalidade, buscando sempre, como o salmista diz, eu me alegro em fazer a vontade do Senhor. E, finalmente, precisamos nos deleitar, nos alegrar, ter prazer no servir ao Senhor. Meus irmãos, nós temos falado lá na nossa igreja, falado aos nossos irmãos, a nós,
quão importante é nós nos colocarmos à disposição no serviço ao Senhor. Deus, enquanto Ele nos permite nós estarmos aqui nessa terra, Ele tem um propósito para cada um de nós. Nós precisamos buscar dele, pedir a ele e fazer como Isaías fez certa feita: eis-me aqui, envia-me a mim. Pergunta ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer mais no serviço ao Senhor, na casa do Senhor, evangelizando, orando, abençoando as pessoas, fazendo ações sociais. Enfim, são tantas atividades que nós precisamos fazer para Deus e Ele espera isso de nós. Por isso nós precisamos nos deleitar, nos alegrar, ter prazer em servir ao Senhor. Salmos, capítulo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O salmista também fala para nós aqui, meus queridos irmãos e amigos, servir ao Senhor com alegria. Você que tem servido ao Senhor, você tem servido com alegria ou apenas para satisfazer a vontade de alguém, ou para agradar o pastor da sua igreja, ou o líder da sua congregação? Nós precisamos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com alegria, com satisfação e principalmente saber que é um privilégio para nós servir ao Senhor. Nós precisamos lembrar disso. Servir ao Senhor deve ser entendido por nós como um grande privilégio. Deus poderia usar qualquer coisa para servi-lo, mas Ele escolheu nós, os seres humanos, remidos pelo sangue de Jesus, para servi-lo. Então nós precisamos nos deleitar, primeiramente, no Senhor e também lembrando com prazer, com satisfação, com alegria e sabendo que é um privilégio para nós servir ao Senhor. E outra coisa que também devemos lembrar ao servir ao Senhor, devemos servir com o melhor que nós temos. Não podemos dar sobra do nosso tempo a Deus. Muitas vezes nós falamos ou até ouvimos pessoas falarem: se der um tempinho eu vou fazer isso. Se der um tempinho, eu vou praticar aquilo. Não devemos fazer isso. Precisamos servir ao Senhor com o melhor que nós temos, porque Deus sempre dá o melhor para nós. Não podemos dar o resto, a sobra do nosso tempo, a sobra da nossa vida, a sobra das nossas coisas. Nós precisamos dar o melhor, porque Deus espera que nós o servimos com o melhor que nós temos. Vocês devem lembrar bem a situação de Abel e Caim. Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou de Caim? Porque Abel, ele deu uma alegria, ele deu das primícias do seu fruto, ele deu das primícias do seu rebanho, ele pegou aquilo que era melhor que ele tinha e ofereceu ao Senhor. Já Caim não. Caim pegou umas ofertas, alguma coisa lá do produto da terra que ele tinha e ofereceu a Deus. Ele ofereceu a Deus talvez aquilo que estava sobrando, aquilo que não tinha talvez valor para ele. E Abel não, serviu com as primícias, com o melhor que Abel tinha, ele serviu. E por isso a palavra de Deus ensina que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Como tem sido o nosso servir ao Senhor? Temos sentido a alegria e a satisfação de servir ao Senhor? Temos sentido que é um privilégio servir ao Senhor, de falar para as pessoas de Jesus, de conclamar para as pessoas que somente Jesus é o caminho que nos leva à vida eterna? Temos satisfação e alegria de trabalhar no templo do Senhor, seja ele qual for, pregando, cantando, limpando o templo, limpando os banheiros, na tesouraria, enfim, todos os trabalhos da igreja. Ela é de grande valor e importantíssimo para a obra do Senhor. E como tem sido o seu servir ao Senhor? Como tem sido o meu servir ao Senhor? Então, meus amados irmãos, amigos, nós finalizamos aqui essa palavra com uma pergunta para mim e para você que nos ouviu, está nos ouvindo. Será que nós temos nos deleitado, temos gozo, alegria, prazer, satisfação
na presença do Senhor? Será que nós temos realmente buscado uma comunhão com Ele? Como eu disse lá no início, você sente que a sua comunhão com Deus está quebrada, você tem praticado coisas que não agradam ao Senhor, volte-se para Ele, entregue sua vida a Jesus, entregue os seus pecados a Ele. Fale para Ele que você, a partir de hoje, quer uma nova vida, quer uma comunhão firme, sincera e verdadeira com o Senhor. Creia em Jesus Cristo para isso. E também, você tem se deleitado em fazer a vontade de Deus. Busque fazer. Pergunte a Ele: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? O que eu preciso e devo fazer para que eu possa lhe agradar? Você tem deleitado na palavra do Senhor? Estude a palavra de Deus. Busque entender a palavra de Deus. E, principalmente, coloque em prática. E, finalmente, o servir ao Senhor. Então, são esses 4 pontos que nós separamos da importância de nós nos deleitarmos, de estarmos alegres na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, para que possamos praticar essas verdades, para que possamos mostrar para Deus o quão Ele é importante para nós, o quão Ele faz necessário nas nossas vidas. E aí eu repito a pergunta que eu acabei de fazer para todos nós: será que nós temos nos deleitado mesmo no Senhor? Eu creio, meus irmãos e amigos, que neste momento que nós estamos passando, nessa quarentena, muitos de nós estamos presos em nossos lares, saindo às vezes pouquinho, ou talvez nem saindo de casa. E nesses momentos de angústia, de aflição, de dificuldade, de medo, nós temos buscado mais a Deus, nós temos buscado ler a palavra do Senhor, nós temos buscado fazer os nossos cultos domésticos, nós temos orado mais, nós temos colocado as nossas dificuldades diante dele. Mas uma coisa que eu quero falar, que guarde aí no seu coração, e mesmo quando nós voltarmos à nossa rotina, e eu creio que nós voltaremos muito melhor do que nós éramos, quando você falar assim, graças a Deus nós vamos voltar ao que era antes. Não fale assim, fale assim: nós vamos voltar muito melhor do que eu era antes, do que nós éramos antes, porque nós vamos voltar glorificando ainda mais o nome de Deus, nós vamos voltar buscando ainda mais a face de Deus, nos deleitando realmente em estar na presença do Senhor. Então não deixe somente nesse momento que você está aí na sua casa, nós estamos aqui, mas quando nós voltarmos, e repito, muito melhor do que nós éramos, que nós possamos continuar buscando a Deus em oração, estando mais na casa do Senhor. Como importante é estarmos na casa do Senhor, meus irmãos. Esses dias atrás nós ouvimos aí alguém comentando que tem muitas pessoas reclamando que as igrejas estão fechadas, aí o outro virou e falou: mas quando está aberta você não vai. E é verdade, meus irmãos, como nós temos deixado de lado as nossas congregações, como é bom estar reunido com os irmãos, ouvindo da palavra de Deus, cantando hinos, orando, clamando a Deus. Então, quando nós voltarmos desta situação que nós estamos passando, e eu creio que logo, logo isso vai passar, logo, logo isso vai deixar de existir, porque Deus vai nos livrar dessas coisas. Volte muito melhor do que você era antes. Busque mais a Deus, clame mais a Deus, esteja mais na casa do Senhor, não negocie estar na presença de Deus e deleite-se em fazer a vontade do Senhor. Então eu finalizo aqui lendo o versículo mais uma vez: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então que Deus abençoe. Muito obrigado pela alegria de tê-los aqui conosco nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Continuemos confiando em Deus, continuemos crendo que Deus tem um propósito para tudo isso e que nós vamos sair dessa situação muito mais fortalecidos do que nós éramos antes de começar tudo isso. Vamos continuar também orando pelas pessoas que estão lá na frente dessa batalha, como os profissionais de saúde e tantos outros, mas que nós possamos buscar mais a Deus. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Deus, nosso Pai,
Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, pois o Senhor nos trouxe nesta noite a importância de nós nos deleitarmos em estar na presença do Senhor, Deus. Que nós possamos buscar uma maior comunhão com o Senhor, Deus. Que nós possamos, Deus, ter a alegria de obedecer aos teus mandamentos. Que nós temos a satisfação e o prazer de ler, de meditar, de estudar a tua palavra, Deus, e que nós possamos sentir a alegria e o privilégio de servir ao Senhor enquanto o Senhor nos permitir aqui estarmos, Deus, e para a glória do teu nome, Deus. Eu peço por mim, por todos esses amigos, irmãos que estão nos ouvindo através da internet, Deus, e que Deus, em nome de Jesus, a tua palavra venha fazer diferença nas nossas vidas. É o que nós oramos, Deus. Agradecido por tudo, Deus. Também quero agradecer neste momento, Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor permitiu, 1 hora e pouquinho nós estamos aqui, Deus. Obrigado pelas pessoas que estiveram aqui conosco, que o Senhor dê a nós todos uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite protegida, e que nós possamos dormir lembrando, Pai, desse ensinamento, desse estudo que nós fizemos da palavra do Senhor, e que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela presença de cada um, os nossos irmãos aqui da igreja, os nossos irmãos lá de Volta Redonda, Barra Mansa, todos vocês que estão nos dando a alegria da sua presença. Se Deus permitir, domingo, 7 horas da noite, nós estaremos aqui novamente, trazendo mais um momento de culto e adoração ao nosso Deus, ouvindo hinos, orando, clamando ao Senhor e ouvindo a tua bendita palavra. Fique em paz, que Deus os abençoe. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua noite, e para a glória dele, é o que nós desejamos a todos vocês. Fiquem em paz e que Deus os abençoe. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, onde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei
Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor. Fiel no meu sentir. Onde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Escolher essa medida salvadas.